Olá pessoal, boa tarde. Bem-vindos a mais um webinar aqui na plataforma do Embarcados. Hoje no webinar nós vamos contar aqui com a ST Microelectronics e nós vamos falar um pouco hoje sobre a arquitetura STM32WB e fazer uma demonstração da ferramenta de configuração do microcontrolador através do software gráfico STM32CubeMX, ou MX, né? A gente vai mostrar também como adicionar facilmente o Bluetooth Low Energy usando a ferramenta de configuração desse software, né, da ferramenta gráfica desse software, e como adaptar o perfil BLE à sua aplicação. O pessoal está entrando aí, eu vou dar mais um tempinho aí, porque a plataforma ela fica mais estável daqui uns minutinhos. Obrigado, pessoal, boa tarde. Tô vendo aí, já tem 80 pessoas conectadas, o pessoal está entrando. Para falar, a gente trouxe aqui o Bruno Montanari, da ST, para fazer essa apresentação. O Bruno, ele é pós-graduado em Automação e Controle pela Poli, USP, e bacharel em Engenharia Eletrônica pela FEI. E atualmente trabalha como engenheiro de aplicações sênior da ST Microelectronics. Ele possui mais de 13 anos de experiência na indústria eletrônica e trabalha majoritariamente com microcontroladores de 8 e 32 bits ARM, né? E tem experiência com todo tipo de comunicação, inclusive as comunicações sem fio, que a gente vai tratar hoje no webinar. Durante o webinar também, a gente vai mostrar algumas ferramentas de desenvolvimento, né? Plaquinhas, né? Além de software. Eu estou aqui em mãos com a placa STM32WB55, então, isso tudo vai rolar hoje. Deixa eu abrir a câmera aqui para falar com vocês. Pessoal. Boa tarde, pessoal. Bruno, se apresente, por favor. Bom, acho que você já fez uma ótima introdução, né? Isso aí. Fala mais o que a gente vai falar hoje. Bom, basicamente, só para dar um spoiler. Um spoilerzinho de leve, né? A gente basicamente escolheu deixar a parte do STM32WB hoje, né? Para mostrar não só a parte do Bluetooth, e também outras técnicas de RF que ele pode permitir a gente usar em rede mesh. Então a gente vai falar do thread, que é bastante desconhecido para a gente ainda, e eu vou falar também da capacidade do Zigbee e do Blue Mesh, que é uma outra derivação ali. É isso aí. Obrigado, Bruno, por ter topado essa. Obrigado pela ST, pela parceria. A gente vai falar sobre essa plaquinha também mais tarde, tá? Que é um Nucleo Pack aqui da ST. Então eu vou desligar a câmera aqui e o Bruno vai conduzir o webinar. Beleza, pessoal? Vão mandando perguntas que a gente vai interromper no meio aqui para responder algumas perguntas. A gente também vai soltar algumas pools, né, pesquisas, durante o webinar, tá? Conforme a dinâmica do webinar for rolando. Eu vou desligar a câmera agora e a gente vai passar para a apresentação. Vamos lá, Bruno. Legal. Obrigado, Thiago. Então, basicamente, a gente vai começar cobrindo um pouquinho sobre o portfólio da ST. Prometo que isso vai ser super rápido, vai ser um único slide de marqueteiro. E aí a gente vai seguir sobre as ferramentas e algumas aplicações que a gente consegue fazer. Eu deixei alguns vídeos já separadinhos na apresentação para a gente ver o funcionamento na prática do WB funcionando em modos diferentes. Então, só para a gente falar um pouquinho sobre a evolução do portfólio, o WB é uma família nova que a gente lançou, ela compõe as demais dentro do nosso grupo, então é a primeira família integrado. Ele é um RF de 2.4 GB e ele também é o nosso primeiro dual core, inovador para a gente no portfólio, mas a gente mantém naturalmente todas as outras linhas, as borboletinhas que vocês estão vendo aí, dentro do nosso portfólio. E a ST tem uma característica bastante interessante, onde a gente dá pelo menos 10 anos de longevidade para qualquer part number nosso. Então, se você for começar um desenvolvimento novo hoje, você sabe que por pelo menos 10 anos você consegue contar com esse part number ali. E só para lembrar, a gente lançou nosso primeiro ARM lá em 2007 e esse ARM ainda está dentro desse programa de data de hoje, mais 10 anos. Então a tendência é que eles fiquem aí por bastante tempo para a gente poder utilizar. Bom, o que eu gostaria que a gente lembrasse no final, né, da apresentação sobre o dia de hoje é basicamente que o WB ele tem múltiplas stacks possíveis de rodar dentro da parte do RF dele, o Bluetooth 5.0, o Thread e o Zigbee. Eu também quero que a gente lembre que ele é um dual core, mas ainda assim ele é de extremo baixo consumo. Eu vou esperar que a gente lembre também do nosso ecossistema,
Então, as ferramentas que compõem a plataforma para você poder desenvolver com a STM32WB e a parte de segurança que é inerente a ele, desde atualização over the air ou até mesmo uma atualização cabeada. A gente tem mecanismos de seguranças e firewall, sim, firewall para microcontrolador, integrados dentro dele para ajudar. Legal. E obrigado aí para quem já respondeu o pool, falando quais são as tecnologias que mais usam. A ARM bateu quase 70% aqui. Legal, obrigado, pessoal. Então, como eu comentei, o WB ele pode rodar dentro dos modos possíveis através do Bluetooth 5.0, onde ele é totalmente certificado pela BlueSig, ele consegue fazer os 2 megabits, que é uma das grandes diferenças do Bluetooth 5.0 novo, frente a 4.x, e ele também é totalmente compatível com o BlueMesh, depois a gente vai detalhar um pouquinho mais em cima disso. Pensando em técnicas mesh mais conhecidas, né? Ele suporta a parte do Zigbee 3.0, ele tem suporte também ao OpenThread, que esse eu sei que é mais desconhecido, a gente vai ter alguns slides de menção honrosa para ele depois, e ele também permite trabalhar no modo concorrente, ou seja, ele pode ter o Bluetooth e a pilha do Thread simultaneamente, o que permite que você faça um comissionamento, né, dos seus produtos através do Bluetooth, todo mundo tem um celular, facilmente, e aí ele entra na rede mesh de longo alcance com o Thread. E se nada disso for o seu feitio, né, não estiver dentro do que você quer usar, a gente libera também a parte do 802.15.4, né, do Mac, para você poder fazer uma rede proprietária sua e escolher o que você quiser montar, ficando basicamente dessa forma, com as 3 stacks que a gente já tem suporte. E se você quiser adicionar a sua proprietária, a gente deixa aberto o Mac de comandos para você também. Tá? Em cima da parte do Zigbee, que o pessoal sempre acaba perguntando bastante, sobre caso eu já tenha uma plataforma Zigbee e queira adicionar compatibilidade com a 3.0. Isso é possível? Isso não é possível? A resposta é sim, isso é totalmente possível, porque a stack que nós optamos, que é a stack da versão 3.0, chamada Zigbee Pro, ela permite que você adicione uma camada em cima dela para dar a interoperabilidade entre as versões, permitindo que você crie uma compatibilidade até com produtos de legado do seu portfólio. E a gente vai oficialmente lançar em novembro para todo mundo a nossa versão da Zigbee 3.0 para o WB. Para quem realmente tiver com uma urgência, a gente já tem ela aqui no Brasil, eu posso compartilhar, mas a documentação, tudo alinhado no site, vem agora em novembro. A outra que a gente comentou é a parte do Thread. O Thread ele é uma pilha 100% aberta, então você consegue ver linha a linha do que foi escrito, como foi escrito, e ele foi muito puxado pelo Nest, que é um produto bastante popular no mercado norte-americano. Acho que alguns de vocês já devem ter visto. Ele é basicamente um termostato com uma tela, ele tem uma aparência, uma estética bastante agradável, que acho que foi isso que popularizou, e eles usam para comunicar basicamente o Thread. Então é uma stack diferente que vem ganhando massa, basicamente por conta da Thread ter sido drivada pelo Nest, e recentemente ele entrou dentro de alguns dos acessórios de casa, como o Google Home e também o Echo Dot dos mais novos, ele já tem também suporte para isso, e acho que boa parte de vocês já viram, mas a Amazon vai ter a versão em português do Echo Dot, então é uma forma legal de você tentar adicionar comando de voz para o seu produto usando o Thread, para quem tiver Echo Dot em casa. Então acaba sendo uma experiência diferente, por isso que eu quis trazer também essa pilha que boa parte das pessoas não conhece. E o Thread ele é uma rede mesh. Então, uma outra pergunta que é bastante recorrente no meu dia a dia, pelo menos, é qual é a diferença majoritária entre o BlueMesh e uma pilha qualquer mesh, como por exemplo o Thread. Então, só para tirar alguns dos mitos, né, o BlueMesh ele pode rodar em rádios 4.1, 4.2, não precisa ser mandatoriamente um rádio 5.0, tá? E o BlueMesh ele foi feito para ter um alcance bastante pequeno, então a gente fala ali de algumas dezenas de metros no máximo. Normalmente você vai conseguir 10, 15 metros numa aplicação com o BlueMesh, e o throughput dele, do dado, é muito baixo, então a sua aplicação vai trafegar dados efetivos a 3 kbps, então ela é bastante lenta, são para pequenos pacotinhos, e o consumo do Bluetooth, apesar da gente normalmente associar o Bluetooth a algo low power,
na Bluetooth Mesh, pela técnica que eles usaram, e mais para frente eu vou falar qual foi essa técnica, o consumo médio gira em torno de 7 mAh, contínuo. Então é um consumo que normalmente você precisa ter o seu dispositivo ligado na tomada, não é tão fácil assim de ter uma bateria que aguente tudo isso. Em contrapartida, o Thread, ele vem já com o conceito do IPv6, então você dificilmente teria o mesmo nó sendo replicado, porque o volume de numeração é insanamente alto. Ele tem uma capacidade de regeneração da rede, então você pode tirar o elemento, colocar o elemento de volta, ele se regenera. O alcance do Thread é maior, então aqui sim a gente fala em dezenas de metros mesmo. Em campo aberto dá para chegar acima de 50 metros com Thread, e ele tem um data rate maior, né? Então você consegue trafegar em 40 kbps, e o consumo dele, você consegue ter alguns elementos da rede efetivamente dormindo, então isso também ajuda, dependendo, claro, da sua aplicação no comparativo. Tá? Então, só para a gente conhecer a parte aqui do ecosystem, a gente tem algumas atividades que a gente consegue fazer que utilizam as ferramentas da ST, começando da esquerda para a direita. A gente tem o CubeMX, ou CubeMX, como o Thiago falou, onde ele tem a capacidade de gerar e configurar parte do periférico do micro, então você consegue gerar seu código a partir dele, e ela é uma ferramenta que te dá liberdade para você exportar para qualquer ideia que você queira. Então eu deixei em verdinho as que são gratuitas, a C6, a Tolic, Arduino, Cocox, o ARM Embed, então várias ideias que são gratuitas você consegue exportar para elas. E a gente tem uma, que daqui 3 slides eu falo, que junta os dois, o CubeMX mais uma IDE, a gente chama de CubeIDE, porque somos muito criativos na nomenclatura, que já faz as duas atividades numa só. E como complementos, né, para ajudar quem faz debug e faz monitoramento das atividades, a gente tem os Cube Monitors e os Cube Programmers. Então, quero programar na minha linha de produção, você pode usar o Cube Programmer, que tem já uma interface gráfica, e também tem a parte de Command Line Interface, então você consegue programar com um scriptzinho e mandar. E tem a parte do Cube Monitor, principalmente para aplicações que são oriundas de baixo consumo, a gente tem uma ferramenta que consegue pegar de 1 nanoampere até 200 miliampere com uma precisão de 1%. Então, boa parte dos multímetros não mede isso, e a gente tem uma ferramenta que é software e hardware que consegue fazer esse tipo de medição para a gente. Tá? E aproveitando que a gente está falando de ferramentas de hardware, essa aqui é uma fotinho mais close look do kit que o Thiago mostrou no começo. A gente tirou nessa foto o capzinho metálico para a gente poder ver onde está o WB, então ele é o micro do canto superior esquerdo da nossa visão ali, esse é o STM32WB, e basicamente ele segue o modelo dos nossos kits que a gente chama de núcleo, onde você tem na barra lateral o acesso para todos os pinos, e na barra intermediária o padrão do Arduino, para poder conectar vários shields. Então, nesse slide a gente consegue ver basicamente os bloquinhos tem um highlight, então onde está a antena, onde está o nosso microcontrolador, onde tem as áreas de acesso para os pinos, as nossas 3 teclas ali no canto inferior para diversão infinita, né? 3 LEDzinhos também, um botãozinho de reset, e que também é bastante interessante, é um jumperzinho para você poder medir quanto de consumo só o micro está puxando. Então acaba sendo uma boa forma de ter uma métrica, e naturalmente a gente tem um ST-Link, que é o nosso programador já embutido dentro do kit. Então, tendo esse kit, você já consegue debugar, gravar, testar toda a sua aplicação. E no lado oposto, ele vem com 2 USBs, então você pode usar a USB do ST-Link para fazer a gravação e aproveitar e já alimentar a placa. Você também pode usar a USB da direita como uma USB device, então ela vem do STM32WB, você pode abrir sua VirtualCom, HID ou até mesmo fazer um teclado sem fio, se você quiser. E ela tem um holderzinho de bateria, que é o que eu vou usar nos vídeos, para a gente ficar livre de cabos na hora que eu for manipular e manusear as plaquinhas. Como vocês devem ter visto rapidamente na hora que o Thiago mostrou, esse pacote ele vem junto com um outro danglezinho, onde basicamente é o mesmo micro, é o STM32WB, a diferença é que ele vem num formato menor,
e aí você não tem acesso a todos os pinos dele. Então você tem acesso a alguns I/Os que são mais interessantes, e você consegue utilizar os dois. Então o pacotinho do kit, ele vem já com 2 kits juntos, justamente para você poder experimentar atividades como um peer-to-peer entre produtos, ou até mesmo criar uma pequena rede estrela para você. Tá? Bom, é isso aí. Pode falar, Thiago. Eu vou pedir para o Bruno mostrar no final, pessoal. Então a gente vai abrir a câmera no final e aí a gente mostra ao vivo aqui o kit, tá bom? Desculpa, Vamos ele lá. avançou por tempo aqui sozinho. Vamos Desculpa. lá, Bruno. Obrigado. Então, agora que a gente viu um pouquinho sobre qual é o hardware de base, eu vou falar sobre a ferramenta do Cube, para a gente ver como ele é estruturado por dentro. Apesar desse slide ser bastante complexo, a hora que a gente bate o olho pela primeira vez, a ideia da ST foi justamente facilitar o nosso desenvolvimento, onde para todas as letrinhas em azulzinho que a gente vê nos quadradinhos embaixo, a gente criou uma camada de abstração de hardware. Então você consegue efetivamente ter o mesmo código, com as mesmas funções para tratar os mesmos periféricos, independente se você está usando um Cortex M0, um M0 Plus, o WB, que é um M4 mais um M0 Plus, ou um M7. Então a gente criou uma camada de abstração, e em cima dessa camada de abstração, você pode usar direto da aplicação para configurar e chamar alguma UART, uma SPI ou algum outro periférico, ou subir uma middleware. E aí middleware a gente chama como um FreeRTOS, um File System, uma pilha gráfica, uma USB. Então, o formato que o Cube trabalha é através dessa camada de abstração. E aí, falando um pouquinho mais do CubeMX, a estética dele, para quem ainda não teve a oportunidade de ver, quando você abre o programa pela primeira vez, é essa aparência. Então ele tem 2 opções para a gente começar a partir de um micro ou a partir de uma placa, e ele também tem uma paginazinha dedicada onde ele mostra a área onde ele instala um tal de repositório. É em cima desse repositório que é onde eu, Bruno, né, acredito que tem a maior vantagem, porque os acervos de exemplos são alocados dentro desse diretório. Então você tem, por exemplo, só para o STM32WB, mais de 60 exemplos de como usar ele em diferentes modos. Então saber onde esse repositório fica instalado é bastante importante para você ter exemplificações. E acima disso, a gente está sempre atualizando essa ferramenta, então ele sempre busca na internet para saber se houve algum update, e a gente fala quando teve o update, para qual família veio esse update. Isso é algo constante, a gente vem sempre desenvolvendo novos features, novas demos, então é um pacote que está em franca expansão, então é sempre legal dar um refresh de vez em quando para puxar o que vem de novo da ferramenta. Uma vez que a gente passou por essa etapa, né, a gente decidiu começar por um micro, por exemplo, a gente tem uma área de Selector Guide. Então aqui você tem a capacidade de ver todos os micros que nós temos hoje no portfólio e ir filtrando para o que faz sentido para o que você quer desenvolver. Então se você precisa, por exemplo, de um AD, ou de um DAC, ou de uma USB, você pode ir filtrando na parte dos periféricos e ele vai dizendo quais micros são compatíveis com isso. E ele também mostra uma ideia de preço. A gente sabe que preço também é um parâmetro importante na escolha, então você consegue inclusive ter uma visibilidade estimada, né, de quanto custaria esse micro para comprar ele. Um micro qualquer aqui, naturalmente eu escolhi o WB, você consegue ver a estética dele associada a todos os recursos que ele tem e pode ir alocando os pinos para as atividades que ele vai fazer, seja adicionar uma USB, adicionar o Bluetooth, simplesmente colocar um I/Ozinho para LED. Então aqui é a área onde você pode configurar os seus pinos para ter a atividade que faz sentido para sua placa. E ele tem um certo código de cores, digamos assim, onde você pode interpretar dessa forma, onde ele mostra em verdinho os pinos que você está utilizando e eles foram configurados. Na parte laranja, ele mostra os pinos onde você deixou reservado no seu esquemático, mas não configurou um periférico associado a ele. Então é o famoso vamos deixar previsto, mas não vamos usar. E ele fica em cinza os pinos que estão livres, que não estão sendo utilizados para nada. Do lado esquerdo, ele mostra em verdinho, aqui tem um zoom um pouquinho melhor, os periféricos em verdinho, que estão configurados sem nenhuma restrição. Em amarelo, ele mostra os que precisam de uma ação do usuário para configurar. Nesse exemplo, eu estou com a parte do DMA com o warning, então precisaria configurar o DMA dentro da parte gráfica ainda. E em vermelho, ele mostra que
o periférico que você configurou daquela forma, ou ele tem uma limitação, ou seja, dada a alocação de pinos, você não tem aquele PWM específico mais, por uma conta de aquele pino do PWM estava sendo usado para alguma outra função, ou ainda você configurou algo errado. Né? Então você tentou dar um overclock ou chavear algo que não poderia ser feito daquela forma, então ele te mostra nessas 3 formas. Checkzinho, tudo verde, certinho, o warning requer uma ação sua e o xizinho quer dizer que tem algum potencial problema para você olhar. E uma vez que você gerou o código, ele vai mostrar basicamente todos os arquivos, ele gera os arquivos CES para nós, já faz a inicialização dentro dele e ele coloca áreas de usuário nos arquivos que ele gera para você poder digitar o seu código. Tem que tomar um certo cuidado, porque se você fugir dessa área de user code begin e end, escrever lá e mandar gerar novamente, ele vai apagar o que estiver fora da área de user code. Então tem que tomar um certo cuidado dentro dos arquivos que ele gera para não perder o que você estava fazendo. Né? Mas fora isso é bastante tranquilo de manipular. Uma outra característica que ajuda bastante dentro dessa ferramenta é a capacidade de poder ajustar os clocks de todo o seu micro. Então a gente sabe que para ARM a tendência dos clocks é ficar um pouco mais denso e complexo. Então aqui você tem uma única tab onde você pode falar, eu quero que a CPU trabalhe nessa frequência e vai ajustando os clocks como você quiser. Pessoal que não é das antigas, antigamente a gente tinha que olhar o datasheet e ficar fazendo conta, né, Bruno? Ah, sim, mexendo nos PLLs era uma tristeza. Eu tinha uma planilha Excel que fazia isso para mim. Exato. Não, você passou uma planilha para mim várias vezes de como calcular. Então, pessoal, dá valor, porque essas características, elas aceleram muito o desenvolvimento. Sem dúvida, isso ajuda bastante. E aí, por fim, né, aqui a gente tem a parte do gerenciamento do projeto, que permite você escolher para qual IDE você quer exportar. Né? Nesse slide está mostrando para o IAR, mas eu poderia basicamente escolher para Eclipse ou para o Key ou para qualquer outro ambiente da listinha dos slides anteriores. E, por fim, né, tem vários programadores que gostam de ter tudo dentro do main e tem vários programadores que gostam de ter os arquivos separados em diversos pontos Cs. Então, o Cube não te obriga a seguir nenhum modelo, você pode simplesmente colocar um checkbox e separar em .c e .h para cada um dos periféricos, ou deixar tudo no main. Vai a gosto do freguês aqui. E uma última tab, essa não tem nada a ver com o código gerado, mas ele poupa outra planilha em Excel, que te ajuda a calcular a vida útil da sua bateria. Então ele permite que você crie cenários. Aqui eu estou num cenário onde eu estou em modo run, eu entro no modo sleep, acordo de novo, com uma frequência de CPU um pouquinho menor, e aí eu entro no modo de mais baixo consumo. Assumindo que essa era a vida útil do meu design, se eu escolhesse uma bateria, o Cube tem um banquinho de baterias já para poder escolher, ele tem 20 bateriazinhas ali, a gente consegue ter o cálculo de quantos dias, meses, anos o seu produto conseguiria ser sustentado por aquela bateria, e ele já faz a conta a 75 graus, que já é uma condição mais crítica para a bateria, te poupa muito trabalho no Excel isso também. Mas, de novo, isso não reflete no código gerado, isso é só uma ferramenta auxiliar para cálculo de vida útil de bateria. E só para complementar o ecossistema de ferramentas, a gente tem o Cube Programmer, que permite que você faça a gravação, tanto de memórias externas, quanto da memória do microcontrolador. Ele tem a parte do Command Line Interface, então você consegue acionar através de um CMD da vida, se quiser. E ele também configura a parte dos option bytes e tudo mais. E é uma mesma ferramenta onde você consegue gravar através dos bootloaders nativos. Então, quero gravar via serial, não quero usar um programador. Essa ferramenta também permite que você grave via UART ou via USB, que são as formas que a gente tem de bootloader nativo do nosso micro. Uma outra ferramenta, que é o Cube Monitor, ela é bastante usada junto com o WB, que ele permite você testar atividades de RF. Então você pode usar aquele danglezinho menor para ficar ou sniffando o que tem de Bluetooth, para saber se o seu link está válido, ou até mesmo gerar coisas sem precisar codificar. Então você pode usar os comandos diretos pela interface, sem precisar escrever nada de firmware, e validar se a sua estratégia de comandos no software daria o resultado que você quer direto. E por fim, a gente tem sempre a parte do HAL, né, que é a abstração de hardware que eu havia comentado,
Esse aqui é um exemplo para o WB de todos os aplicativos que a ST já liberou, seja para periféricos, né? Então AD, comparador, DMA, Flash, e para as stacks. Então aqui você consegue ter uma ideia de quantos exemplos vem no pacote do WB para evitar que você parta totalmente do zero na sua aplicação e ganhe um certo tempo ali. Então só para pegar uma delas e exemplificar, a gente sempre manda o binário dela compilado, então só quero testar se ela faz, não quero ter o trabalho de recompilar, pega o binário e grava. A gente naturalmente libera todo o source code desse exemplo e sempre mandamos em 3 IDEs. Para o IAR, para o Keio e essa SW4 STM32, que você consegue importar em qualquer ambiente Eclipse. Então, basicamente, você tem todo um acervo de ecossistemas diferentes que você pode usar. E a gente também libera o .ioc, que é a extensão do Cube. Então, você quer ver como a ST configurou para gerar esses sources, você consegue abrir ele também e dar uma olhadinha como foi feito. Só para dar uma certa clareza a mais, a separação de pastas dentro de aplicação, ela é feita por utilização. Então, a gente tem uma pasta só para o BLE, uma pastinha para o BLE mais thread, e pensando na parte de RF, para o thread também. Como eu comentei, o Zigbee chega em novembro, no release em massa, para todo mundo ter acesso à stack do Zigbee também. E como talvez isso não seja tão intuitivo, né? Quando você pega um WB pela primeira vez, ou seja, você fez o unboxing do kit, ele vem com um binário para Bluetooth. Então, se você quiser rodar o thread, por exemplo, você tem que pegar esses binários que estão dentro de um outro diretório e atualizar o binário da cabeça de RF. Né? Tem BLE, quero rodar BLE mais thread, quero rodar um monitor de RF, quero rodar o thread. Então ele tem diferentes binários já preparados para as diferentes atividades que você poderia querer da parte do RF. Legal? Então agora eu vou falar do Cube IDE, que é uma fusão do CubeMX, mais naturalmente a IDE. Ele é a nossa fusão, né, do True Studio, que era a nossa plataforma em GCC com Eclipse desde 2017, então a gente fusionou ele junto com o CubeMX para criar uma solução integrada. Então, para aqueles de vocês que estão ouvindo a gente aqui e não tiveram ainda nenhuma experiência com ST, essa é a ferramenta que eu recomendo como V0, porque você baixa um único software, instala uma única ferramenta, é mais fácil de utilizar. E eu deixei alguns slides para a gente fazer um pisca-LED como um primeiro Getting Started, para saber como é a fluidez de criar um projetinho em cima dele. Como eu comentei, o Eclipse é a base, ele roda então naturalmente em qualquer plataforma de OS que vocês tenham, e o GCC é o nosso compilador. E em termos de debug, apesar de ser um Eclipse com GCC, a ST fez um esforço bastante grande para liberar recursos bastante avançados. Então, isso que vocês estão vendo é algo real, possível mesmo, que você consegue fazer para debugar, onde esse gráfico com 3 eixos era um gráfico de acelerômetro. Então, eu estou mostrando 3 eixinhos de acelerômetro real time aqui, não está com stop, ele está rodando ao vivo, essas variáveis sendo plotadas ali, e eu estou fazendo ao mesmo tempo um log, não usando uma serial, aqui embaixo desse port, embaixo do gráfico tem ali o port, eu consigo liberar até 32 ports de estímulo para mandar mensagens simultâneas para mim, e eu consigo plotar, por exemplo, qual é o fluxo de interrupções que eu estou tendo. Então, é uma ferramenta totalmente gratuita, não tem restrição, não tem limitação, a gente não tem uma versão paga dela, né? Então 100% gratuito, e você consegue ter um ambiente muito profissional e ver, claro, nem sempre faz sentido ver dessa forma o debugger, né? Mas te permite ferramenta profissional de verdade para monitorar o que você está desenvolvendo. Então, vamos sentir como é a primeira criação aqui, um primeiro projeto do zero, né? Então, naturalmente, a gente abriria a ferramenta, né? Logo, a primeira vez que a gente abre, ele vai perguntar onde você quer criar o seu workspace. E uma vez que você escolheu o diretório, ele vai aparecer essa imagem para nós, que permite que você escolha importar um projeto ou criar um projeto novo. Então, vou escolher criar um projeto. Ele vai cair na mesma tela que a gente tinha visto do CubeMX, para você atuar como um selector guide. Aqui eu já estou tendenciando, né, para a gente escolher o STM32WB, o mesmo que está no kit. E aí, uma vez que eu escolhi ele vai falar qual é o nome do seu projeto,
qual é a versão de biblioteca que você quer utilizar, e em cima dele ele vai criar um projeto do zero aqui para nós, vendo um micrinho sem absolutamente nada configurado da primeira vez, né? Todos os pinos estão cinza, então do zero de verdade, e aí a gente pode adicionar algum LED para piscar um LED, senão, né, o pessoal fica chateado se não tem um pisca-LED. Como eu tinha mencionado, esse kit tem 3 LEDzinhos para nossa diversão infinita. Eu escolhi arbitrariamente o PB0, então eu clico ali no PB0 e adicionei ali ele como output. E uma vez que eu adicionei ele como output, eu posso dar um nome de batismo. Esse nome de batismo é refletido no código depois, então fica fácil para o layoutista saber qual era esse sinal e para o seu código também saber o que tinha ali. Então chamei ele de LD2, mandei gerar o código, né? Project Generate Code, ele vai gerar o código para a gente. No primeiro momento ele está com loop infinito em vazio, mas a gente vê que ali na linha 91 ele já fez a inicialização do GPIO para mim. Então ele já configurou aquele pino como saída. E aí eu posso escrever essas 2 maravilhosas linhas, que foram anos de programação, né, muito complexo. É nada. Real. Onde a gente tem ali how GPIO toggle pin, ou seja, ele vai fazer um togglezinho ali, de quem? Do L2, que eu chamei ele lá atrás, então ele lembra do nome que a gente deu de batismo, e eu chamei o how delay. Feito isso, essas 2 perfeitas linhas, se eu não cometi nenhum impropério, project build, ele vai dar lá 0 erro, 0 warning, expectativa, né, de todo bom programador, e aí eu posso entrar na instância de depuração essa que me permite usar tanto SWD quanto JTAG, por isso que eu mostrei aqui nos slides que você pode escolher, e ele também permite que eu escolha qual probe de debug eu quero. Então eu posso escolher usar o ST-Link ou um J-Link, enfim. No caso, o default é o que está aqui, que é o GDB Server, que permite que eu faça, inclusive, o live watch das variáveis. Tá bom. Tá? Essa aqui é a estética do debug, então a gente tem os botõezinhos nativos, aqui eu não vou entrar muito no detalhe, e uma vez que a gente dá o play, a gente veria esse LEDzinho que está em highlight piscando. Agora vamos fazer uma pequena pausa para dar um nortezinho nas perguntas? Só uma observação aqui, né, Bruno? Então, aqui nesse caso você está com uma plaquinha da Nucleopack, né? Sim. Aqui está a STM32WB55 conectada na USB no notebook. Sim. E você está rodando, então tem um ST-Link aqui. Exato. Tem um micro nessa placa que age como ST-Link, né? Exatamente. Esse micro que a gente está vendo aqui bem próximo ao USB é o micro do ST-Link. Beleza. E ele que está fazendo a depuração aqui para a gente. Isso aí. Então, pessoal, quando vocês forem fazer o projeto de vocês têm que usar um ST-Link externo ou um J-Link externo, né? Não, ele já está dentro da placa, na verdade. Não, mas no caso, se for fazer o projeto, ele pode, tendo esse kit, ele pode usar o próprio kit. Esses jumpers aqui, ó, um pouquinho para cima da onde está o ST-Link, você pode abrir esses jumpers e usar ele mesmo para gravar um micro externo. É isso aí. Isso é legal. Então tá bom. Vamos às perguntas, então. Vamos ver as perguntas aqui. Selecionamos algumas perguntas aqui, vamos ver. Por que os exemplos não são disponibilizados também para o STM Cube IDE? Tá, essa é uma boa pergunta. Basicamente, quando a gente criou os exemplos, a maior parte dos acervos, a gente ainda não tinha o Cube IDE, a gente lançou ele em maio desse ano, mas quando nós fizemos o Cube IDE, a gente tomou cuidado para que você consiga importar sem nenhum erro, nenhum warning, ele importa sem nenhum problema, a partir do SW4 STM32. Então, apesar de não ter a parte para o Cube IDE nativamente, você consegue puxar dos projetos feitos para o SW4 STM32, então não tem nenhum ônus ali. Obrigado, William. Vamos aqui a segunda pergunta selecionada. No Cube IDE, não encontrei uma opção de múltiplo projeto. Existe essa opção? Existe. Obrigado, Leandro. Valeu, Leandro. Existe sim. Uma vez que você criou um primeiro projeto dentro do Cube, você pode usar a mesma workspace e vai lá em File, New Project, STM32, ele vai criar dentro da mesma workspace. Ou, se você quiser simplesmente colocar um projeto novo, você pode dar um File Open, apontar o diretório da onde está o seu projeto e ele vai cair no mesmo workspace. Então você pode ter múltiplos projetos e, inclusive, você pode, como é o GDB Server, debugar múltiplos projetos simultaneamente. Sim. Então, é um bom recurso também. Legal. Tem uma pergunta do Júlio aqui, onde ele pergunta se há módulos BLE que fazem uso do WB
E quais são esses fabricantes? Eu acho que ele está falando de módulos de terceiros, né? Sim, provavelmente sim. Obrigado pela pergunta, Júlio. A ST vai lançar o próprio módulo dela, do WB. A gente ainda não lançou. O WB é um micro bastante novo, né? Ele foi lançado no finalzinho do ano passado. Então, eu desconheço algum fabricante que já usa o WB, até porque normalmente quando você pensa em módulo, você quer pegar um cara que é bem pequenininho, não tem capacidade de processamento. O WB ele já tem um acervo de poderio de um M4 lá dentro. Então ele não é necessariamente um micro ideal para um módulo. O Bruno estava comentando comigo que o WB está sendo muito usado aqui em projetos no Brasil. Né? Então, assim, já tem a placa. Deixa eu mostrar aqui. Claro. A câmera está ligada, viu, pessoal? Tem essa placa aqui, esse kit, né, que é o Nucleopack. Tá? É o Nucleopack STM32WB55. Tem essa placa aqui, que é essa que está piscando LED aí, e essa outra aqui, que é em forma de dongle, que você liga direto na USB, que ele mostrou no começo da apresentação. Então, assim, já tem vários projetos sendo desenvolvidos, já foram criados layouts, aqui a ST já forneceu amostras, e o pessoal está construindo com essas ferramentas que estão sendo mostradas no webinar. Então, assim, é tudo real. O pessoal já mandou várias demandas e a ST já está criando novos halls, né? Que é a camada de administração de hardware, para suportar o pessoal que já está criando as suas aplicações. Exatamente. E também nós fizemos em julho, Thiago, um seminário aberto, onde nós tivemos 60 pessoas, que era o máximo que a gente tinha, onde nós doamos para todo mundo que participou esse kit, para todo mundo que estava lá. E aproveitando o gancho disso, dia 25 de setembro, a gente vai fazer um outro seminário aberto também. Vai ser em São Paulo? Vai ser em São Paulo, na Sala Brasil, perto da USP ali, e do Jockey, né? Onde a gente também vai ter vaga para 60 pessoas, a inscrição é gratuita, e quem for tem que se inscrever, vai levar o kit do G4, que é o STM32 mais novo que a gente vai lançar agora. Então é um outro núcleo, uma outra plataforma, mas que vai vir no mesmo modelo de seminário aberto, para quem quiser participar. Tá joia. A inscrição é pelo site da ST. Tá joia. Vocês vão ser notificados, viu, pessoal, quando tiver essa oportunidade, por e-mail, né? Sim, por e-mail. Você quer? Vamos lá, qual o próximo? Esse aqui. Vamos consigo ver. Fazer esse kit. Consigo fazer com que esse kit, os seguintes trabalhos: conexão de um servidor via Wi-Fi? Com esse kit, não. Ele é feito para 2.4, mas o Wi-Fi ele requer um outro front-end de RF. Então, com ele você consegue fazer Zigbee, Bluetooth e Thread. É isso aí. Obrigado, Divanei. Pedro, qual o link para o medidor de corrente? O link do medidor de corrente a gente já vai mandar pelo chat. Isso. Para vocês terem acesso. A gente vai mandar também um link desse kit aqui para vocês tirarem a gente já mandou. Mandou? Já. Ótimo. Estamos eficientes aqui no Bom demais. Qual a diferença entre esse kit e um Raspberry? Bom, a diferença base é que um Raspberry ele é um microprocessador e aqui é um microcontrolador. Embora aqui seja um dual core, a gente está falando de um Cortex M4 que vai rodar na casa dos 80 MHz. Uma Raspberry Pi a gente fala já em Cortex da linha A, rodando nas suas centenas de MHz. Então, basicamente isso. O Maurício está perguntando sobre o roadmap do CubeDE. Ele está reclamando aqui que tem muitos bugs. Sim. Deixa eu falar uma coisa. Eu usei o TrueStudio por bastante tempo, o TrueStudio com o CubeMX. Né? E tem muita gente que ainda usa o TrueStudio com o CubeMX, né? Normal. Que o pessoal está desenvolvendo seus projetos. Esse novo IDE vem para colocar tudo no mesmo pacote de software, né? E facilitar a vida de todo mundo. Eu tenho certeza que eles estão corrigindo os bugs. Fala aí. Tem, sem dúvida. A gente lançou, novo, né? É bem novo, né? A gente lançou em maio. A versão que a gente está na 1.0.2 atualmente. Boa parte dos bugs, que tinham muitos bugs na versão 1.0, não vou mentir. E atualmente a gente tem mais uma lista de desejos do que a gente gostaria que tivesse implementado do que bugs propriamente dito. Mas, por favor, Maurício, se você tiver algum bug que é recorrente na versão 1.02, me manda, porque em outubro agora a gente vai lançar a versão 1.1 e a gente pode tentar adicionar algum patch caso o bug de você ainda não tenha sido sanado. É isso aí. Pergunta do Maurício: como fazer para medir o tempo de bateria de uma CR2032 a partir do Cube Power Monitoring? O Cube Power Monitor, ela é uma ferramenta de hardware, então
basicamente você abre aquele jumper do IDD do seu kit, conecta a ferramenta do Cube Monitor e ele vai para a USB fazendo o log. Se você quiser só uma expectativa de qual é o tempo de vida útil, você pode usar aquela tab para fazer o cálculo dos seus cenários e ele vai te dar a expectativa teórica da sua vida útil de bateria. Então, tem 2 caminhos que você pode seguir por ali. É isso aí. Vamos continuar depois das perguntas, tá, Bruno? Depois a gente continua. Vamos voltar então. A gente tinha parado no Blink, né? Sim. Então, deixa eu desligar a câmera aqui. A gente vai continuar a apresentação então, pessoal. Legal. Volta lá. Perfeito. Então, a gente viu a parte do Blink. Então, agora a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre outras demos do STM32WB. Então, a gente vai subir um pouquinho mais o grau de complexidade, digamos assim, né? Então, eu vou falar de um tipo de rede, que é uma rede estrela chamada Piconet, onde basicamente ele usa, nesse nosso exemplo, os 2 kits que vêm no mesmo pacotinho, para que um deles atue como um servidor e o outro atue como um cliente. Então, esse é o lastro de comunicação mais usual, que é o peer-to-peer, onde você pode ter um peer-to-peer, inclusive, entre o celular e uma das placas, ou entre 2 placas, tá? E aí a gente vai extrapolar esse conceito, que eu acredito que a maior parte de vocês já teve alguma experiência em cima disso, ou seja, ter um produto Bluetooth conectado ao seu celular, e a gente vai expandir isso para um conceito onde a gente vai adicionar um elemento de roteador no meio, e a gente vai ter, então, elementos fazendo peer-to-peer com o roteador, e o roteador fazendo peer-to-peer com o celular. Então a gente vai criar efetivamente uma rede estrela em cima disso. Para quem não sabe, a rede estrela ela deriva onde você tem um elemento de controle central e elementos que falam diretamente com ele. Diferente de uma rede mesh, onde todos os pontos interagem entre si, o caminho de uma rede estrela ela é pré-determinado e você tem um elemento central que no nosso exemplo aqui é o roteador. Tá? Então aqui basicamente eu vou ter nesse meu arranjo 3 kits e um celular associado a um aplicativo da ST chamado ST StarNet App, e a gente libera o código-fonte tanto para o iOS quanto para o Android, apesar do meu slide não citar o iPhone, por falha minha. A gente libera o source code desse app para você poder não partir do zero, aliás. Então, como que essa rede do Piconet vai funcionar? A gente vai ter o elemento central, que é o nosso elemento de celular, a gente vai ter o nosso roteador, que vai atuar como periférico e central, que são as 2 classes que um Bluetooth pode ser na vida, ou ele é central ou ele é periférico. Então o roteador vai ser as 2, porque ele é periférico para o celular e central para os outros kits. E a gente vai ter os outros 2 kitzinhos ali em rosinha, o C e o D, e a gente poderia, no vídeo eu não vou mostrar essa parte, mas a gente poderia ter um segundo celular falando diretamente com o periférico. Tá? Então esse é o tipo de rede estrela que a gente consegue montar nesse tal de Piconet, é um exemplo de rede. Então aqui eu vou rodar um vídeo demonstrativo, onde no canto direito a gente vai ter a tela do meu celular e no canto esquerdo a gente vai ter 3 plaquinhas, tá? Vamos lá, vamos dar o play. Vamos dar o play. Então, basicamente essa minha placa que está em highlight agora, ela vai ser o meu roteador, as outras 2 vão estar em modo server, e eu vou usar aquele aplicativo do BLE Star. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é dar o power on nela, claro, né? Ligar cada uma delas. Eu estou usando um displayzinho extra e a bateria. O display está aqui só para a gente mostrar o papel de cada uma delas, tá? Esse display custa 20 e poucos reais no Mercado Livre, caso vocês tenham curiosidade, depois a gente manda. Então, ao abrir aqui o appzinho, eu vou dar um scan e nesse primeiro momento eu enxergo as 3 placas, certo? E eu vou pegar o meu kitzinho do roteador, apertar ele e ele vai sair do modo de advertising e ele vai começar a conectar. Aqui ele já mostrou que conectou aos 2 elementos, então a gente vê que os 2 estão conectados. E se eu voltar para o app, agora eu só vejo o roteador. E quando eu conecto nele, eu consigo ver a interação dos 2 devices. E aí eu posso escolher mexer nos LEDs de forma individual ou dos 2 de uma vez. Então, clicando em cima, eu vejo os LEDs verdes de ambos e eu posso mexer individualmente nos LEDs. Aqui a minha comunicação do celular está funcionando através do meu roteador e ali a gente vê a notificação, quando eu apertei, ele mostrou. O que acontece se eu desligar o meu roteador? Instantaneamente, os outros nós vão descobrir que eles perderam a conexão com ele e vão voltar para o modo de advertising. O modo de advertising permite que eu veja eles no celular, eu posso então conectar nele e controlar diretamente pelo celular ali.
Então, basicamente, a gente consegue fazer ida e volta, né? Do celular para lá, para a placa, e da placa para o celular. Então, essa é uma forma bastante interessante de você criar redes estrela usando os kits. Agora é só desligar a plaquinha. Legal? Então, em termos práticos, né, o que a gente viu aqui? Basicamente, a gente teve o STM32WB atuando no papel de central e periférico. E caso vocês tenham uma curiosidade de saber, o mesmo STM32WB pode simultaneamente ter, aliás, conexão com 2 centrais, ou seja, ele pode falar simultaneamente com 2 celulares, e ele pode falar simultaneamente também com até 6 periféricos. Então, se você vai construir uma rede pequena, você pode ter esse tipo de modelamento de topologia que permite que você não precise usar um mesh, por exemplo, para redes menores. Isso garante um consumo mais inteligente de energia e um throughput mais rápido, ou seja, a latência para o dado chegar é menor. E claro, se a gente extrapolar com isso, assumindo que esse elemento 1 aqui poderia ser um outro STM32 que pode atuar como periférico e central, eu posso criar o que a gente chama de scatternet networks, né? São redes meshes redes estrela, concatenadas, permitindo que elas falem entre si com bastante distância e bastante throughputs e dados diferentes sendo conectados em cima dela. Posso seguir? Pode seguir. Posso seguir? Tá. Então, vamos falar de um outro exemplo agora, que é do thread. Aqui eu deixei didaticamente alguns slides só para a gente falar o que é o thread, já que é algo bastante desconhecido em geral. É uma rede que foi criada lá em 2014 pela Google, e eles criaram uma certificação, ou seja, eles criaram um modelo teórico de como o thread seria, e majoritariamente eles pensaram em automação residencial. Em cima desse thread, eles criaram o que foi depois chamado como OpenThread, que é a implementação desse conceito, que basicamente consiste em 2 perfis de elementos. Você tem os pais e as crianças, os parents e os children, que para nós, tipicamente, a gente encara como roteador e end device, né? Para fazer uma analogia mais palatável para nós, né? Então você tem os roteadores e você tem os end devices, e sempre numa rede você tem um roteador que vai criar o mapa de todos os outros roteadores, que é o roteador líder. E normalmente esse roteador líder, ele fala com um gateway que vai sair desse ambiente thread para falar com seu servidor no cloud, ou vai ativar alguma outra interface de saída. Então, tipicamente, uma rede thread ela é composta de pai e filho. Tradução literal da nomenclatura. Então, como eu tinha falado, o thread ele usa o 6LoWPAN em cima da camada 802.15.4. Ele tem várias certificações para garantir estabilidade e segurança da comunicação. Então, eu coloquei aqui quais são essas standards, não vou perder o tempo de vocês em cima de cada uma delas, mas o que é legal é que o thread ele foi feito para conseguir rodar acima de 250 nós, numa mesma rede mesh, com baixíssima latência. Então, você consegue ter grandes redes, grandes automações, sem uma latência grande, até porque ele trafega em 40 kbps por segundo nessa rede, e ele faz um mapa em cima dela. E como ele usa o IPv6, basicamente cada pacote do IPv6 tem um tamanho razoável, basicamente 1.2 kB, e aí ele comprime em pacotinhos de 127 bytes e vai mandando esses pacotinhos de um lado para o outro dentro da rede para garantir a integridade do dado. Então o thread ele manda pequenos pacotes, praticamente como se fosse o torrent, manda vários pequenos pacotes, e aí o elemento que vai receber reconfigura ou recompõe esse pacote e chama a informação para sua aplicação. E dentro, né, do thread, você tem 2 perfis que você pode configurar o seu produto para ser, além de ser o pai e o filho, onde você tem o tal do FTD, que é o Full Thread Device, e o MTD, que é o Minimal Thread. Onde você usa um, onde você usa o outro. Para o seu roteador, normalmente você vai usar o modo do Full, onde ele está sempre ouvindo o rádio, ele está sempre mantendo o mapa de endereçamentos das conexões do que ele tem visibilidade ativas, e ele permite dar um subscribe para que toda vez que haja algum dado sendo trafegado, ele saiba para onde esse dado tem que ir para otimizar a rota
e evitar gastar throughput e latência de dados à toa. E você tem o outro lado, que normalmente é o nosso device, onde você tem dois subsets. Um deles que não é necessário ficar dormindo, então você tem o minimal end device, onde o rádio está ativo, então ele escuta o que vem, só que ele não precisa fazer um pull. Ou seja, ele não precisa ficar perguntando para a rede se aquele dado é para ele já sabe se o dado vem para ele por causa do IPv6. E você tem o modo de baixo consumo, onde você agenda a hora que a conversa vai acontecer. Então, você é uma bateria? Então daqui 1 hora a gente se fala de novo. Então todo mundo dorme, aliás, todos os devices que vão dormir entram nesse modo de baixo consumo, e aí depois de 1 hora ele acorda e o dado vem para ele na rede. Tá? Então a estrutura do thread ela é feita também para modo de baixo consumo. Então, como eu comentei, ela foi feita para fazer home automation e ela tem as características de segurança muito forte, ela é bastante robusta para evitar tentativas de invasão dentro dessa rede. E, naturalmente, ela é uma rede mesh, diferente daquele exemplo que nós tínhamos visto da Estrela anteriormente. Tá? Aqui eu quis tirar um print só para mostrar a movimentação, já que a thread é uma pilha 100% aberta, você consegue ver linha a linha do que foi escrito. Eu tirei um print de um ano passado, de qual foi a movimentação do GitHub deles. Então a gente vê que em um único mês você teve mais de 40 pulls, ou seja, tiveram mais de 40 pessoas movimentando ali, e mais de 14 sugestões de melhorias, já que é uma rede aberta, então ela evolui muito rapidamente. Então é bem legal, para quem gosta do efeito de open source, a OpenThread acaba sendo um caminho bem interessante. E se vocês olharem aqui em cima, está ali que foi divulgado pelo Nest, que é aquele produto que eu tinha comentado. E aqui eu deixei os links na apresentação para vocês poderem conhecer um pouquinho mais sobre o thread, para quem tiver um interesse em cima disso. Bom, para exemplificar o thread, o que eu preparei? Eu deixei 3 placas de novo, onde todas elas vão falar entre si, onde o dado vai passar do primeiro kit para o segundo, do segundo para o terceiro, e o terceiro volta para o primeiro. A gente vai criar um loop infinito de pacote na rede. Um eco sem fim. Então, vamos por o vídeo aqui. As 3 placas já foram mudadas, o pacotinho de firmware dentro dela, para rodar a stack do thread. Então, a gente tem a placa 1, placa 2 e placa 3. Aqui eu estou rodando o cabo através da USB mesmo, e eu vou fazer o power on de uma delas. A gente vê em azul o ID da rede e o papel dela. Então aquela lá era a placa de roteador, mesmo ID de rede, placa filho, e uma segunda placa filho com o mesmo ID de rede. E aí essa demo é feita para que você consiga colocar um contexto de transmissão. Então esse 1F34 é o ID dela dentro dessa rede, um F3B é o IP, né, o IPv6, esse número gigante é o IPv6 dela, e essa F3C é o IPv6 dessa outra. Então, o comissionamento aqui foi feito por incrementar o endereço a cada pressionar de tecla, e a tecla 3, quando eu mando, ela começa a trafegar os dados. Então, a gente entra nesse loop infinito, onde a placa 1 manda para a placa 2 manda para a placa 3, e a placa 3 devolve para a placa 1, fazendo um loop infinito na rede de transmissão de dados. Tá? Então é bastante simples rodar a pilha do thread, os comandos são abertos, e a gente tem um exemplo onde literalmente você pode abrir o terminal da serial e usar todos os comandinhos da thread. Legal? E agora a gente vai para o último exemplinho que a gente vai ver, que é do Bluetooth Mesh. Novamente eu quis fazer algo crescente na nossa composição de fala, então a gente viu basicamente como funciona um peer-to-peer, ou seja, um nó falando com o outro. A gente viu que dentro do peer-to-peer a gente pode ter um mestre e 8 escravos, naquela situação da nossa rede estrela, onde a gente tinha um elemento podendo falar com vários outros. Existe um outro mecanismo que é o broadcast, ou seja, você tem um elemento falando para vários, mas não há dualidade na informação, que era aquele modo do advertising. Então, naquele instante, todos os celulares próximos saberiam que existia um elemento ali. Então, é um modo de broadcast, modo de divulgação, e existe a rede mesh, onde todos falam entre si. Então, como é que a rede mesh é estruturada? Ela é uma stack de software que vem em cima da pilha do Bluetooth. Então, ela usa as mesmas prerrogativas do Bluetooth, que a gente tinha visto até então, com uma API de software em cima. E é justamente por isso, por rodar em cima de uma Bluetooth stack, que você consegue ter ela compatível com a versão 4 do BLE e com o Bluetooth 5.0.
Tá? E o modelo da Bluetooth Mesh ela é feita para que você faça sempre o comissionamento pelo celular. Então, todas as chaves de encriptação vêm do celular, ele que faz o comissionamento de cada um dos pontos da sua rede, diferente do thread que ele consegue subir sozinho. Aqui, toda a parte de segurança é feita pelo smartphone, que tem uma capacidade de processamento maior e mais rápido para gerar chaves e autenticação. E aí você adiciona o que é chamado do Proxy Node, que é o nó que tem a proximidade com a saída da rede pelo celular. E aí você tem os elementos em azul, que são os repetidores convencionais. Você tem o tal do Friend Node, que é aquele nó parceiro, amigo, de quando você mata a aula e ele pega a liçãozinha para você. Então, se você é o nó que matou a aula, ou seja, o Low Power Mode ali, você dorme, você pede para o seu amigo, quando chegar um dado e eu estiver aqui, né, curar a ressaca, você me fala que eu vou pegar a informação que veio na rede para mim. Então, a rede Mesh foi estruturada, o Blue Mesh, perdão, foi estruturado dessa forma. E aí, a gente tem também um aplicativo da ST, chamado BLE Mesh, porque nós somos muito criativos em nomes, onde eu vou usar... eu poderia usar 3 kits, mas aqui eu resolvi usar os danglezinhos no vídeo, onde eu consigo ver todos os elementos da rede pelo app que não foram comissionados ainda. Tenho que comissionar um por vez, e aí eu posso criar grupos de ativação. Ou seja, eu quero criar um grupo das luminárias só da minha cozinha. Então, pelo celular, mesmo estando na sala, eu consigo ativar as luzes só da cozinha. Então, uma vez que eu comissionei os grupos, os nós, eu posso separá-los em grupos. Tá? E então, vamos fazer um videozinho aqui, onde eu vou mostrar comissionando 2 nós, porque senão fica muito repetitivo, aí eu vou acelerar num determinado momento o vídeo aqui, mas... então, aqui eu tenho nossos 4 danglezinhos, onde eu gravei a stack do BLE de Lighting. Então, ele tem um LEDzinho verde que vai acender quando a gente for utilizar o celular. E aí eu vou começar ligando aqui um deles para a gente seguir. Lembrando que a gente vai usar a rede do Bluetooth Mesh nesse exemplo. Então, eu vou abrir aqui o celular e vou pegar o meu aplicativo do Bluetooth Mesh, que ele também funciona para o iOS e para o Android. E uma vez que eu ligar um desses danglezinhos pela primeira vez, ele já vai aparecer aqui para eu poder adicionar ele e comissionar. Então essa parte que está fazendo provisionamento, ele literalmente está fazendo uma troca de chaves para fazer um login seguro nessa minha rede. E aí ele fala, conectei com o meu proxy, e aí eu tenho meu elemento agora já configurado dentro do BLE, onde eu posso ficar brincando no appzinho para ligar e desligar o LED. Então se eu mexer nessa chavinha aqui do aplicativo, a gente vê que o LEDzinho verde acende e apaga. Então eu tenho meu nó. E aí eu posso voltar aqui na parte do Edge Device, adicionar o próximo elemento. Ele vai aparecer para mim, eu vou comissionar. E observe que o elemento já comissionado não aparece mais para mim, porque agora ele faz parte da minha rede. E dentro do meu aplicativo, agora eu tenho 2 elementos ali. Para não ficar muito demorado, isso aqui eu vou pular para já ter os 4 elementos adicionados na nossa rede. E aí, uma vez que eu tenho os 4, eu posso comandar os 4 individualmente. Então, eu vejo um mapinha com todos os nós. Então, eu estou ligando ali o nó 4, posso ligar o nó 1, posso ligar o nó 2, posso ligar o nó 3, posso ligar o nó 4 e posso, naturalmente, desligar individualmente eles também. Eu posso dar nome de batismo também, se eu quiser colocar luz da pia, luz da sala, do home theater e tal. E nos grupos, eu posso ativar todos de uma vez, ligar e desligar. E eu também poderia, não fiz isso aqui, mas eu poderia ter clicado no maisinho ali e criar subgrupos, né? Então, tendo esses meus 4 elementos, poderia falar 1 e 4 fazem sentido para uma determinada aplicação e o 2 e 3 para uma outra. E eu, inclusive, posso fazer com que um elemento seja subscrito do outro. Então, eu poderia ter o elemento 4, toda vez que ele fosse acionado, como se fosse um interruptor nele, deixar o 2 e o 3 subscritos. Então, eu apertei o botãozinho, o 2 e o 3 subiriam, tá bom? Então, só para a gente concluir aqui em termos do que nós vimos hoje, a gente viu a diferença base entre as redes que o WB consegue rodar, o Bluetooth, Bluetooth Mesh, o Thread e o Zigbee. Claro que eu não detalhei muito o Zigbee, e eu queria também aproveitar essa oportunidade para falar das principais diferenças entre essas stacks, novamente, né, no que tange as características delas. Ou seja, quando você vai rodar uma aplicação de pequenos payloads, o Mesh é legal, porque ele tem
um pacotinho pequeno e é fácil porque você evita a necessidade de um gateway. E se você quer usar um payload maior, aí a gente entra ou no Thread ou no Zigbee. Tá? E só para lembrar, o mesmo WB ele pode rodar modos concorrentes. Então você pode ter o Thread e o Bluetooth rodando de forma dinâmica na sua aplicação, ganhando algumas vantagens nesse modelo. E agora a gente abre de volta para perguntas. Vou abrir de novo a câmera. Legal. Obrigado, Bruno. Não, foi um prazer, pessoal. Obrigado, pessoal, por terem ficado até agora. A gente vai abrir aqui para as perguntas que ainda a gente não rolou e também para as demais perguntas que vocês acabaram de mandar para a gente. Tá. Então, aqui. De onde que começa? Daqui. Do Rafael? Do Rafael. Rafael, isso. O Rafael pergunta, do ponto de vista do desenvolvedor, tem bibliotecas de apoio integradas com o CubeMX? Tem várias bibliotecas de apoio, seja para controle de motor, para NFC, para sensores. A gente tem o que a gente chama de Additional Software Packs, onde são bibliotecas de apoio para você criar outras atividades em cima disso. Não sei se era exatamente essa pergunta, mas sim. E qual que é a diferença para a linha G? WB para o G. A linha G é uma linha single core, então a gente tem hoje o G0 e o G4, onde o G0 é um Cortex M0 Plus e o G4 é um Cortex M4. O WB é uma fusão do G0 mais um L4. Então ele é um cara entry-level, digamos assim, entry-level não, uma mistura dos dois, mais a parte do RF integrado. Uhum. Tá? Obrigado, Bruno. Celso pergunta, é Thread ou OpenThread no WB? Né? Excelente pergunta, Celso. A Thread é só uma documentação, ela não é uma stack. Então, quando foi concebido, eles criaram um texto falando, isso aqui é a Thread. A OpenThread é a implementação disso. Então, efetivamente, ninguém roda Thread, porque é só texto. Então, é sempre OpenThread que você roda. O Leonardo perguntou se os slides serão disponibilizados. Leonardo, sim, serão. Todos os webinars a gente disponibiliza o vídeo depois de alguns dias e os slides, beleza? Então vai estar na página do Embarcados em breve. Legal. Elielder, desculpa. Posso usar o WB com um F7 como interface Wi-Fi usando como periférico do projeto? Na verdade não, porque o WB não roda Wi-Fi. Então isso limita um pouco. A gente tem sim um exemplo do WB que atua como se fosse um módulo serial, então você poderia colocar um comando AT ali para um outro micro, mas para Wi-Fi não. Tá bom. E a última pergunta aqui, quais são os RTOS que dão suporte, além do FreeRTOS? O FreeRTOS ele é nativo dentro do Cube, então quando você vai começar um projeto, você pode ativar o FreeRTOS nativamente, configurar todo ele, mas em termos de compilação a gente dá suporte para vários outros. Então, depende muito do que você quer. Tem o ShibiOS, você tem o Threadex, tem vários, todos eles, alguns são pagos, né? Então, se você tiver a licença, a gente tem dentro dos plugins do Cube IDE para você poder debugar esses RTOS. Pessoal, não foi a última pergunta, tem mais pergunta, calma. Foi erro meu. O Márcio perguntou, existe algum módulo com STM32WB à venda? Perguntou se a Avnet anunciou, ou se tem alguma venda. Módulo do WB a gente vai ter, ainda esse ano a gente vai lançar. Eu já tenho o dimensional dele, se vocês tiverem algum interesse em termos mecânicos, eu posso disponibilizar a informação. O que tem o Nucleback, né? Para vocês, atualmente sim. Para vocês verem como referência do projeto de vocês. Sim. Eu faço o seguinte, deixa acabar as perguntas, aí a gente quebra o protocolo e abre aqui e mostra ao vivo. Legal. Vamos lá, vamos para as perguntas primeiro. O que você recomenda como ambiente como ambiente industrial, coleta de dados BLE ou Zigbee? Na verdade, para industrial, as duas plataformas são hoje largamente utilizadas, depende muito qual é a distância que você tem. Lembrando que o Zigbee você precisaria ter um gateway para coletar, então depende muito de qual é a interface que o operador dessa indústria ou do maquinário vai fazer. Uma coisa que boa parte das pessoas não sabe é que o Bluetooth em modo de advertising, em modo beacon, você consegue passar a barreira dos 10 metros. Com esse kit do WB, aqui na Faria Lima, a gente chegou acima de 110 metros fazendo o modo beacon no celular, então eu conseguia ver o que eu estava transmitindo ali, claro, não conectado, era uma via onde eu só lia o que ele estava transmitindo, mas o modo beacon é uma alternativa bastante válida para a indústria,
e você vê vários fabricantes de motor, inclusive, como a VEG, que ela já tem esse produto lançado, onde ele faz o advertising via Bluetooth na indústria. Então, ambos os caminhos são válidos, depende muito do seu operador, né? Qual é o seu meio. E da distância, claro. Você quer longas distâncias, Zigbee é melhor. O Wilter fez uma pergunta para a gente também. Bruno, a stack da ST já tem suporte completo para friend nodes, low power nodes? Até agora, na verdade, a limitação está pela BlueSig, que ela não falou como os proxies têm que ser configurados. A gente tem uma versão teste nossa. A BlueSig, para quem não sabe, é o órgão que, assim como a USB.org gerencia para você colar o selinho de USB, a BlueSig é o órgão do Bluetooth de padronização. Eles não definiram ainda como o Low Power Mode da rede deles vai funcionar. Então a gente faz parte da BlueSig Alliance, então logo eles liberem, a gente vai liberar a versão compliance. Mas hoje eles ainda não liberaram, então a gente não pode liberar para evitar que haja algo não interoperável do Bluetooth. Obrigado. O Kelvin fez a seguinte pergunta: a stack Bluetooth compartilha com a memória flash e a RAM do micro? Qual o footprint da stack? Legal, ótima pergunta. Sim, ela compartilha. Esse micro ele tem 2 áreas de RAM, uma que é só para o M0 Plus e uma outra que é uma pequena área de RAM, aliás, 3 áreas de RAM, perdão. Uma outra área pequena que é para fazer o data exchange entre os cores e uma área de RAM que é majoritariamente do Cortex M4. E a parte de flash ela é comum. Então a gente coloca, tem versões de 256K, 512 e 1 MB de flash. A stack do Bluetooth, contando a parte do Safe Boot e o Over the Air, gira em torno de 160K. Se você não vai ter o Over the Air, ela diminui mais ou menos uns 20K. Então, na casa do seu 140K, garantindo com o Safe Boot. Então, a ST instala um boot seguro para garantir que você não tenha ninguém querendo colocar um software que não deveria dentro da sua aplicação. Tá. O Alexandre pergunta também, em complemento a essa sua resposta, sobre se ele consegue chavear entre os padrões de RF sem trocar o firmware do Cortex M0 no rádio. Consegue. Teve um slide que eu mostrei quais eram os binários. Tá. Lá a gente tem só para o Bluetooth, só para o Thread e um outro binário que é Bluetooth e Thread. Tá. Então você consegue chavear os dois. Hoje a gente ainda não tem com um binário que é Zigbee mais Bluetooth ou Zigbee mais Thread. A pilha do Thread ela é bastante grande, ela puxa quase 260K, então acomodar a Thread mais a Zigbee, que também não é pequena, seria um desafio de footprint, mas a nossa tendência é deixar o Bluetooth como Thread e futuramente o Bluetooth com Zigbee. Data de hoje, modo concorrente é só Bluetooth e Thread. Tá, então o STM32WB, ele é um dual core, Cortex M4 mais Cortex M0, Plus. M0 Plus, Sim. onde o M0 Plus ele toma conta do rádio, e ele tem uma flash compartilhada com o M4, né? E no mesmo firmware você consegue rodar tanto Bluetooth quanto o Thread. Quanto Thread. Thread ou Bluetooth. Data de hoje. A gente vai fazer a stack que roda Zigbee e Bluetooth também. Sim. Beleza, perfeito. Obrigado, Alexandre, pela pergunta. Próxima pergunta do José Domingos. No caso do Thread, é necessário um border router para ir efetivamente para a internet? Existe algum projeto de referência para esse router? Esse router poderia usar essa mesma placa com interface na rede sem fio 802.15.4? Aqui eu estou assumindo rede sem fio, você está falando de Wi-Fi, provavelmente, né? Então, por conta da capacidade do RF nativo que tem ali dentro, apesar de ser dentro da mesma ISO, né, da mesma I3E, perdão, ele não conseguiria acessar a parte do Wi-Fi, mas normalmente para o Thread você vai usar ou o modo concorrente, então você deixa um dos seus elementos com a capacidade de migrar para Bluetooth, e aí usa o Bluetooth para falar com o celular, evitando a necessidade de um gateway, né, que é esse border router da pergunta, ou você efetivamente tem que ter um border router. Tá? Obrigado pela pergunta. Quem fez a pergunta foi o Zé Domingos. Sim. Vamos lá para a pergunta do Joel. Qual o método de autenticação utilizado no último vídeo? A parte do Bluetooth Mesh, ele usa um par de chaves assimétrica como parte da autenticação, e ele usa também a parte de ECC. Então, ele tem um RSA associado a um ECC, uma curva elíptica. O Michael pergunta sobre a criptografia. Ele pergunta qual a criptografia utilizada? Quem definiu qual é a criptografia usada foi a BlueSig, então a gente só seguiu o que eles definiram. Então, o Bluetooth por padrão usa muito para chave, quando você vai logar AES 128,
mas a BlueSig escolheu curva elíptica associado às chaves RSA. E a thread funciona bem se os devices estiverem em movimentação? O Marcelo perguntou. Funciona bem, sim. Não tem nenhuma limitação quanto a isso. Vamos lá. O Vitor perguntou o seguinte: existe um tamanho de pacote máximo para o BLE? Ele está preocupado com quanto tempo ele pode enviar o próximo pacote. O Bluetooth, na verdade, se você for comunicar entre placas do WB, você consegue trafegar o dado a 2 megabits por segundo. Se for no modo peer-to-peer, eu consigo literalmente ter uma demo no pacote de exemplos que mostra esse throughput efetivo, então você consegue trafegar dados, raw data, claro, a 2 megabits, e aí você tem que descontar o encapsulamento do Bluetooth, mas não existe uma latência mínima para trafegar, depende muito da sua fonte. Se você estiver ligado na tomada, você pode mandar os dados infinitamente no modo peer-to-peer. A partir do momento que você está numa rede estrela ou numa rede mesh, as suas latências são maiores. No mesh, por exemplo, apesar de toda a rede mesh passar em 1 megabit dentro da rede, o dado efetivo é 3 kbit. Então cai muito, muito mesmo o tamanho do tráfego que você pode passar ali. Obrigado, Bruno. Tem uma pergunta aqui sobre o Zephyr. A STM tem perspectiva de instalar o Zephyr RTOS? O Márcio comenta aqui também que a Linaro fez um port do HCI STM32WB para o kernel Zephyr. Você viu alguma coisa sobre o Zephyr? Eu vi, ele está no nosso roadmap, mas por enquanto a ST está basicamente só com o FreeRTOS, mas ele está no nosso roadmap de estudo. Eu não saberia dizer quando vai ser lançado ou não. Tá bom. Obrigado, viu, Maurício? Então, uma pergunta sobre o WB aqui também, do Lielder. Ele pergunta, no WB não consigo conectar uma rede Wi-Fi. Não. Mas a ST tem algum outro módulo para conectar no Wi-Fi? Ou qual outro módulo de mercado posso utilizar? Trabalho com F7, deve ser o STM 32 F7. Com Ethernet, USB, entre outros, e quero incorporar Wi-Fi no meu projeto. Hoje a ST não tem módulo Wi-Fi, a gente, até 2 anos atrás nós tínhamos, mas nosso preço ele era muito salgado, então a gente acabou saindo desse mercado. Eu diria que você pode usar qualquer um que você encontre dentro do mercado, dependendo do esforço que você quer ter de documentação, procure alguém que já tenha Anatel, pode ser um facilitador, ou enfim, qualquer um de mercado. Boa parte deles são comandos seriais AT, não são tão complexos de integrar. O Elielder, para você fazer uma demo rápida com micro DST, tem uma placa que tem um módulo Wi-Fi da ST também, dessas plaquinhas de avaliação, né? Que tem diversos sensores. É o IoT Node que chama? É o IoT Node. Qual o nome completo da placa? Ele chama Discovery IoT Node. É Discovery IoT Node. A gente vai mandar já o link. Isso. Tem um F7 lá, né? É um L4, na verdade. É um L4. É um Cortex M4 baixo consumo. Com, eu acho que uns 8 sensores. É bem legal. Ele tem acelerômetro, giroscópio, magnetômetro, 2 microfones, Bluetooth, um rádio sub-giga, temperatura, umidade e um barômetro. Exatamente. E um módulo externo de Wi-Fi. Claro, ele tem um módulo Wi-Fi. Exatamente. Sim. É um módulo externo que não é DST, mas dá para você fazer um teste rápido, né? Sim. Tem uma pergunta do Edilson sobre Anatel. Sobre Anatel. Então, como ele não é um módulo, ele é um chip, o WB é um microcontrolador, a Anatel fica a cargo de quem está desenvolvendo. Nós temos hoje 5 references de layout que você pode seguir, onde a gente sabe que passa na Anatel, porque eu tenho clientes que já homologaram na Anatel. E eles seguiram basicamente esses reference designs. Não é difícil fazer um layout se você seguir o que a gente disponibiliza no site. É isso aí, pessoal. Desliguei a tela, agora só estamos nós. Obrigado, viu, Bruno, pela... Foi um prazer. Obrigado, Thiago. Obrigado mesmo. Obrigado pela paciência, né? Obrigado, pessoal. Agora que terminou, deixa eu quebrar o protocolo aqui. Eu vou abrir essa embalagem da Nucleopec para mostrar para vocês as duas placas, né? Só para reforçar aqui. Deixa eu ver se ela sai dessa vez. Tá aqui. Já tá bom. Essa? Tô bom já. Tá vendo? Essa é a plaquinha. Tá vendo? A STM32 WB55 Nucleopec. Ela tem um shield aqui que é uma capinha metálica, né? Que ela vem para ser fácil de tirar. Tá vendo? Aqui ele, ó. Esse é o micro que a gente falou durante todo esse webinar aqui. E se você olhar a periferia em volta é bem pequena, né? A gente... É o quadradinho ali. Esse carinha aqui, a gente tem a antena dele aqui em cima,
e tem um pequeno casamento de impedância, um balãozinho, é um chip muito pequenininho que você coloca ali e já faz o casamento da impedância. Então fica realmente fácil de fazer o RF com esse cara. Isso aí, agora tem esse carinha aqui também, o dongle, que eu tirei de forma fácil também. Ele tá com um shield removível, tá, né? Uhum. Eu vou tirar ele aqui também para mostrar para vocês isso aqui. Tá vendo? Então, assim, tem essa capinha aqui. Essa capinha, na verdade, é uma capinha metálica. Uhum. Tá aqui. Ele já é fácil de programar, porque você já conecta direto no USB. Sim. Né? Então, perguntaram onde que compra esse kit aqui. Bom, eu não lembro o nome da pessoa que perguntou. Desculpa. Tadeu. O Tadeu. Obrigado, Tadeu. Sim. Fala aí, Bruno. Bom, a ST ela tem alguns canais de distribuição autorizados, então você pode comprar, claro, Mouser, Future, Avnet, Arrow, Itech, Carimex, tem os outros distribuidores como DigiKey, então você tem um leque bastante grande de lugares onde você pode comprar. O Buy Now dentro do site da ST, ele vai já te levar para onde tem estoque, inclusive desses distribuidores, para você poder comprar. Tem uma outra pergunta, assim, aqui se o escudo metálico é de uso obrigatório, se esse escudinho aqui. Não. Não, ele não é de uso obrigatório. A gente normalmente sugere que você tenha esse capzinho metálico para garantir que outras coisas não influenciem o seu RF. Então é uma boa prática, embora não seja impreterível. Tá, tem uma outra pergunta do Arthur, que a gente esqueceu de colocar. Desculpa, passou batido aqui as perguntas. A pergunta do Arthur é a seguinte: é possível fazer leitura contínua de beacons BLE em médias e longas distâncias? Sim, você consegue usar esse elemento do WB para fazer um leitor de beacons, inclusive, ou ser um próprio beacon. A parte legal é que mesmo com o celular, que não tem nenhuma grande um grande esforço de RF para a parte de Bluetooth, você consegue, em modo beacon, centenas de metros para fazer a leitura. Então, sim, dá para usar sim, modo contínuo, sem dúvida. Então é isso, pessoal. A gente vai deixar aqui o e-mail do Bruno, tá? Para qualquer dúvida que vocês ainda tenham desse dual core, tá? Que foi desenvolvido para facilitar aplicações em BLE, Thread e Zigbee, tá? E é isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o kit ou sobre como começar seu projeto, ou até dúvidas mais específicas, né? Talvez vocês estão usando um RTOS que não foi abordado aqui, vocês precisam de uma ajuda a mais da ST. Fala com o Bruno, que o Bruno é bem acessível. Estamos aqui para isso. Obrigado, Thiago. Valeu. Pessoal, obrigado. Tchau, pessoal. Obrigado. Até a próxima, viu? Até mais, pessoal. A gente tem um monte de conteúdo aqui no Embarcados. Fiquem ligados, beleza? Tchau. Boa tarde. Tchau, tchau. Deixa eu apertar o desligar aqui.